Bom, gente, feliz demais aqui. Chegando no terceiro episódio do Liquid Talks. Episódio do Core ao Futuro, como empresas tradicionais inovam com propósito. Sou Thiago, CEO e fundador da Liquid. Eu sou a Luísa, CCO da Liquid e cofundadora. E a gente está recebendo aqui o Guilherme Buttieri, da MPD, e Lígia Costa, da Cyrela. Bom, gente, para começar, queria que vocês falassem um pouquinho de vocês aí, conta rapidamente de vocês. Buenas damas, Trajetória. pode começar. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei super feliz e lisonjeada de receber esse convite de vocês. Eu sou a Lígia, trabalho na Cyrela há 18 anos, sou gerente geral de operações financeiras e Data Analytics, e estou lá com o desafio de tentar fazer esse mix funcionar, né? Esse mix de inovação, como que a inovação pode contribuir para a eficiência operacional, para a produtividade, e como a gente mistura tudo isso agora com o advento da inteligência artificial, né? Esse hype, e como que dados contribui para que tudo isso funcione, né? Na verdade, é essencial para que tudo isso funcione. Então, são desafios grandes aí, mas acho que estamos tentando orquestrar da melhor forma possível. Eu acho super interessante, super apaixonada pelo que eu estou desempenhando agora. Legal. Sou Guilherme Buttieri, eu sou Head de Tecnologia e Processos na MPD. Eu sou pai do Cauê, da Alice. A Alice tem 4 anos, o Cauê tem 8 meses agora, marido da Stephanie. E eu tô na MPD já há 15 anos esse ano, né? O pessoal brinca que eu vou entrar de vestido debutante lá, porque eu entrei realmente com 17 anos, minha trajetória é bem bacana, depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? E eu acho que o momento pede inovação, pede tecnologia, então a gente está super bem requisitado, né, na empresa e no mercado. É um prazer estar aqui e vamos embora, vamos trocar uma ideia que a gente tem muito a aprender. Bacana. Eu tava falando com a Lu aqui, quando a gente pensou no tema inovação, e inovação é muito aberto, né? Eu brinco que a gente não vende muito para inovação na Liquid, porque eu falo, quando você quer só inovar, você não tá conseguindo entregar nada, né? Você tem que trazer inovação que ela se liga com algum valor da empresa, valores mais imediatos, valores de futuro. O tema inovação isolada, ele não tem tanto valor. E eu lembrei muito dos dois aqui, a gente lembrou, tava discutindo com a Lu, a gente falou, por quem a gente vai trazer? A gente vai sempre pensando nessa combinação aqui. E acho que são duas empresas, vocês dois em especial, que a gente já teve ao longo da história, conhecendo de incorporação, uma história que toca em inovação sob perspectivas diferentes, né? Dentro das companhias ali, Cyrela de um lado, MPD do outro, vocês vão contar um pouco mais aqui. Mas queria começar falando, vocês contando um pouquinho da trajetória de vocês dentro da empresa, né? Seja do financeiro, vocês dois estão há bastante tempo ali. Conta um pouquinho da trajetória de vocês dentro da empresa, porque eu acho que eu gosto sempre de começar por pessoas, né? Não tem inovação sem pessoas aqui. Então, E conta pra cultura, gente um né? pouquinho. Exatamente. E acho que esse é a essência, né? Exato. Então, mas conta um Ficar pouquinho. 15, 16, 18 anos em empresa significa que alguma Tem que mudar, essência senão- te puxou. Então, Exatamente. a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Acho que Lígia Legal. também, se quiser contar um pouquinho da sua jornada dentro da Cyrela. É minha longa jornada, né? Estou há mais de 18 anos na Cyrela, sempre no financeiro, né? Assumi desde muito cedo áreas... Comecei a liderar desde muito cedo áreas de operações financeiras, transitando um pouco por áreas um pouco mais estratégicas, e fui absorvendo ao longo da minha carreira, né? O escopo foi aumentando, e sempre identifiquei a necessidade de controles e métricas, né? Isso sempre me acompanhou ao longo da minha carreira. A partir do momento que eu sentei numa cadeira de liderança, isso lá 1 ano e meio depois, 2 anos depois de eu entrar na Cyrela, muito jovem, eu senti a necessidade de começar esse processo de metrificar e monitorar para eu poder entender se a gente estava no nível de eficiência ideal, né? Então, ainda que isso não fosse tão claro, né, os motivos pelos quais eu estava fazendo, eu senti a necessidade de fazer. Uhum. E isso foi ótimo porque ao longo dessa jornada eu trouxe pessoas para trabalhar comigo que tinham
esse know-how, que tinham essa expertise, melhores do que eu nesse sentido, inclusive, e fomos criando ali um núcleo, né, de gestão do portfólio, né, que hoje a gente chama de gestão de portfólio, essa área, e é uma área corporativa que cresceu, né, ao longo dessa trajetória, mas que tinha inicialmente o objetivo de padronizar, porque na Cyrela a gente tinha operações em todas as regiões do país, e muito descentralizada, né? Os indicadores financeiros eram muito descentralizados e uma governança muito difícil de se fazer. Então, essa área teve o objetivo de padronizar, criar essa governança e trazer à luz, né, do board o cenário real, né, e que a gente pudesse começar um processo de acompanhamento e gestão de metas junto com as regionais. Então, isso me aproximou, né, ao longo do tempo dessa... Então, a eficiência financeira, a eficiência de operações financeiras sempre me acompanhou, e essa área também, permeando toda a trajetória. E mais adiante, eu absorvi a área de Data Analytics, que foi muito por esse motivo, né? Porque eu já estava inserida nesse universo, já tinha esse núcleo sob minha responsabilidade, e as pessoas dentro da Cyrela já reconheciam o valor que isso gerava, né? Então, a gente trouxe Data Analytics para minha gestão também, para a gente poder ampliar um pouco mais, né? Porque a gente não está falando mais só de indicadores, e sim da base, né? De tudo, né? Então, como esse background deve ser estruturado para a gente conseguir evoluir ainda mais em tudo que a gente precisa criar daqui para frente, né? Então, há 2 anos e pouquinho eu estou com esse desafio. E até além de você falar das regionais, hoje vocês também têm segmentos, né? Todos os segmentos do mercado imobiliário. Então, isso também é um desafio aí para a operação de vocês, né? Sim. Além da descentralização, na ocasião, depois a gente fez um movimento de enxugamento, né, dessas regiões. A gente opera hoje basicamente em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 60% da nossa operação está em São Paulo. Mas o fato da gente estar atuante em todos os segmentos, né, do econômico ao luxo, isso também exige uma segmentação de dados muito forte, né, para a gente poder entender como que a gente como a gente navega melhor as oportunidades que cada universo proporciona, né? Então, é muito importante. Legal. Legal. Bug, conta Eu tenho um tua pouquinho trajetória. menos que ela, né? Eu tô há 15 anos na MPD, entrei com 17 anos lá como office boy, acho que eu já contei com vocês, né? A gente já tinha essa pergunta para te fazer, que a gente queria a história completa, que eu falo que o Thiago às vezes não conta a história dele completa, então eu gosto que conta a história completa. Eu entrei na MPD como office boy, não era uma área que eu gostava, eu sempre fui muito elétrico, muito moleque de rua mesmo, assim, nunca gostei muito de computador, videogame, sabe? Então, eu falo que a tecnologia me escolheu, não fui eu que escolhi a tecnologia. E eu acho que isso deu um match legal, porque hoje eu sou uma pessoa muito mais de relacionamento do que técnico, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui crescendo lá na MPD, tiveram as oportunidades, né? Eu fui me estudando e me aprimorando aí em relação à tecnologia em si, né? Depois que eu comecei a gostar disso. E hoje eu estou responsável aí pela área de tecnologia, processos, tenho um braço forte com inovação, né? A gente acaba trabalhando muito perto de inovação, né? Como ela diz, dentro da minha área também tem toda a parte de dados, a automação, inteligência artificial, a parte de infraestrutura, sistema, que é ali o básico que ninguém vê, mas se ficar 5 minutinhos sem internet, o telefone não para. Então a gente tem toda a parte de inteligência, a parte de dados, a parte de suporte, e temos também a parte de desenvolvimento de BI, de analytics, de inteligência artificial, que está muito forte agora. Só que hoje eu falo que a gente tem que atuar mais no core, né? O quanto a tecnologia pode ajudar a empresa ela ser mais rápida, mais efetiva, mais produtiva, ganhar mais dinheiro, né? Ser mais rentável. E aí a gente olha muito para a inovação, traz inovação para o core, né? Tanto para a construtora quanto para a incorporadora. A MPD tanto incorpora quanto constrói, né? Então, acho que tecnologia é o
o momento e é o que a gente mais tem falado. E não só de tecnologia da informação, né? Tecnologia no método construtivo, tecnologia na empresa data-driven, que é começar a empresa realmente ela ser movida a dados, ela Uhum. usar os dados capturados para própria, né, para gerar inteligência e se capacitar mais, né? A gente tem tanta informação e muitas vezes ela não está estruturada, a gente não consegue usar, né? Então, basicamente, é isso. Esse ano, como falei, o pessoal brinca que eu vou entrar de vestido lá Vai e debutar. debutar. Você já debutou, né? Já debutei, já tô Tá na maior, maioridade já. né? Mas é legal, acompanhei o crescimento do MPD por esses longos anos aí. Muito bacana estar junto, todos os valores, né? As crenças da MPD são muito próximas às minhas. E é muito gostoso, né? Deu match. Quando não dá match, não fica tanto tempo, né? Não, é Eu não tenho inevitável. nem... É um casamento, E eu né? não tenho nem comparação, né? Porque eu comecei, foi o meu primeiro emprego, né? Antes eu trabalhava de biquinho ali aqui, mas meu primeiro emprego mesmo foi na MPD e foi rolando. Deu certo. Cara, isso é legal. A trajetória, acho que a trajetória define muito como a empresa vê, né? Sim. Como a empresa se constrói ali. Então, a trajetória das pessoas que estão dentro da empresa. Isso pra gente é sempre muito bacana de ver. Mas a gente fala muito e a gente conversa muito com incorporadora, até com banco. E o nosso segmento, ele é tido muitas vezes como um dos que menos inova, né? Essa é uma famosa pesquisa que coloca o setor de construção civil, de real estate, né, como um dos que menos inova no mundo. Mas eu queria um pouco da visão de vocês, e em especial, Guilherme, como é que você vê a inovação dentro da MPD, em que etapas do processo hoje lá você vê e onde você vê esse valor sendo gerado ali? Como a gente falou no começo, a inovação ela vem de pessoas, né? No final, o CNPJ ele é feito por vários CPFs, né? Então, a tecnologia ela nunca vai substituir 100% as pessoas, mas vai substituir as pessoas que não estão preparadas para trabalhar com a tecnologia, né? Isso é uma Então, polêmica, né? é, Que a gente todo precisa mundo se pergunta capacitar, o isso. pessoal fala, a tecnologia vai roubar os empregos. Não vai mudar, né? Tem cargos Uhum. sendo alterados, né? Vê muita empresa hoje em dia contratando engenheiro de prompt, é uma profissão super nova. Então, quais são as profissões que os nossos filhos vão estudar no Uhum. futuro? Talvez a gente nem conheça, né? Mas a MPD ela tem uma cultura organizacional de inovação muito forte, porque vem dos donos isso, né? Os donos, a MPD é jovem, aí, tem perto da Cirela, né? Tem 43 anos a MPD, e os sócios ainda são muito ativos, né? Eles hoje estão no conselho, mas eles são muito ativos. E esse aculturamento de inovar e eles permitirem as pessoas a inovar dentro da empresa fez com que isso viesse de cada um, né? Então, Uhum. não dependeu de uma área de inovação puxar a inovação. Hoje a gente até às vezes tem que pisar um pouco no freio, porque vem tanta coisa, né? O pessoal gosta tanto que acaba trazendo muita iniciativa e a gente tem que tomar cuidado para não ter pouca acabativa, né? Porque a Uhum. iniciativa é legal, mas a gente tem que acabar. Então, eu acho que tem, né, voltando à pergunta, a gente fala muito de inovação para os processos operacionais, quando a gente fala de back-office, a própria parte de crédito imobiliário, a parte de análise de crédito, toda a parte Uhum. financeira e de back-office, acaba sendo um pouco mais fácil de automatizar, porque são processos feitos já em algum sistema. Então, hoje, o nosso maior desafio é a inovação, é como mudar o método construtivo, é como a gente construir mais rápido. A gente tem um problema muito grande com falta de mão de obra, né? Hoje em dia, as pessoas, não sei se vocês sabem, mas a média de uma mão de obra do campo ali está em torno de 40 anos, é muito alta. Uhum. Né? Antigamente, você tinha o pedreiro, aí o filho dele virava ajudante, né? Você tinha um ciclo, tinha gente que queria trabalhar com isso. Hoje o cara prefere trabalhar de Uber, né? Num carro de aplicativo, no ar-condicionado. Então a gente perde essa mão de obra, que é hoje E o aprendizado o vem de aprendizado vem de família, né? família, a gente perde mão de obra qualificada, então a gente tem tanto problema com contratação de terceiro quanto contratação própria. Então, a gente tenta trazer a inovação justamente para melhorar o método construtivo. Então, a gente está olhando muito para robô de pintura, robô que põe piso, industrialização em si, né? Trazer métodos construtivos já industrializados, né? Com já pré-moldados, velocidade da obra, né? O próprio BIM ajuda muito, a modelagem em BIM, como a Uhum. gente utilizar isso. A gente tem utilizado muito óculos de realidade virtual porque hoje a MPD é construtora tanto
interna para as nossas Uhum. incorporações, quanto para obras de terceiro, né? Então, quando a obra é de terceiro, o projeto não é nosso, a gente usa óculos de realidade virtual na obra para talvez mostrar alguma interferência do A projeto para o compatibilização. cliente, para esse problema não vir depois, né? A Legal. gente, então, hoje tem ganhado, o pessoal fala perdido, né? Mas ganhado mais tempo planejando do que executando. Esse é o foco. É a Sim, gente sim. planejar mais e executar mais rápido, né? Usar mais tempo planejando e executando de uma forma mais rápida, como no Japão, né? O Japão é um case de sucesso disso, né? Total. Em construção, né? Não, eu ia perguntar para a Lígia também. Tem sempre um estigma que o financeiro é quem barra muitas vezes a A parte grana. de inovação. E pelo que você contou aqui, né, sobre a sua trajetória, você também que foi um sponsor dentro da Cirela para trazer essa parte de inovação. Uhum. Como tirar esse estigma, né, de que o financeiro, né, tem essa barreira? E se vocês têm isso também dentro da Cirela de alguma forma? Eu acho que tinha, né? Com certeza tinha. A Cirela é uma empresa muito tradicional, muito conservadora. Mas, apesar disso, a cultura da Cirela, ela está muito alinhada com o mindset inovador, né? Desde sempre. Isso sempre foi uma premissa para a Cirela, né? Então, Uhum. os projetos exclusivos, métodos construtivos, estar à frente sempre foi, um passo à frente, sempre foi premissa para a Cirela. Então, obviamente que a inovação tinha que estar, né, muito envolvida nesse processo. O que aconteceu foi que a gente sentiu a necessidade de começar a estruturar isso, né, de fato. Uhum. Então, lá há 10 anos mais ou menos, a gente estabeleceu lá um hub de inovação dentro do escritório, né, onde a gente chegou a hospedar mais ou menos 60, até chegou a 60 startups até. Caramba! Não sei se vocês sabiam disso. Não, eu acho que não. É. Eu sabia dos Conhece do... projetos do hackathon que vocês fizeram Também, lá, isso foi né? depois, Aham. mas a gente estruturou um hub de inovação justamente para se aproximar desse universo, desse ecossistema e começar a aprender, né? Qual seria o nosso ponto de partida, Uhum. né? Porque não basta a gente ter uma alta liderança pensando em inovação se a gente não desdobrar isso para baixo, né? Então, a estratégia foi iniciar por aí. Em 2018 surgiu a Cashme, né, a nossa Sim. fintech, Uhum. né, que foi um grande impulso para muitas outras iniciativas de inovação que aconteceram lá dentro. Se estruturou efetivamente uma área de inovação, né, uma diretoria de inovação dentro da Cirela, e dali começaram várias iniciativas, né, sob 3 grandes verticais, né. Eu não sou head de inovação, eu tô falando Ótimo, tô bom, tô É bom, que pô, então, licença. financeira, ela não é a vilã É mesmo. orgânico. Acho que ela aqui Não, não é a ela é vilã. ótima. eu tô falando aqui, se eu falar alguma besteira depois me corrijam, mas a gente tem estruturado em basicamente 3 verticais, né, Open Innovation, Transformação Digital e Venture Capital, e essas 3 verticais, elas funcionam de forma simultânea, né, Uhum. com iniciativas bem disseminadas. E eu acho que uma iniciativa muito interessante que foi criada foi estabelecimento de embaixadores de inovação. Então, houve um programa de capacitação para as pessoas, para que as pessoas pudessem, de fato, entender e desmistificar a inovação. Isso é muito legal. Cara, isso foi incrível, porque virou uma chave, assim, e hoje muitas pessoas são engajadas, né? O engajamento aumentou demais em relação a esse tema, né? Porque ficou claro que inovação não é ter ideias, não é especificamente tecnologia, né? Porque é confortável você dizer, mas a gente precisa de budget para fazer tal Muitas projeto. vezes não Sim. precisa nem ser tão disruptivo, né? Às vezes é uma Não. inovação Exatamente. para a empresa, que nunca Exato. aconteceu lá Lá dentro, né? É dentro. uma melhoria contínua de um Exato. processo, muitas Exato. vezes. Então, existe método, né? A técnica e o método que a gente pôde capacitar as pessoas permitiu que as áreas pudessem começar a se engajar cada vez mais nesse propósito, né? E hoje a gente tem muitos embaixadores, eu sou uma embaixadora de inovação, Ai, inclusive, que legal. e tem muitos embaixadores que, de fato, estão totalmente envolvidos em projetos que caminham concomitante à sua operação do dia a dia, né? Então, a De gente outras áreas. de várias áreas, das Uhum. diversas áreas, né? Então, a gente dedica tempo, né? Legal. Investe tempo, de fato, além
do core, né, de cada área, para pensar em inovação. Então, um pouquinho mais adiante eu falo um pouco mais a respeito do financeiro em si, mas eu acho que esse movimento que a Cyrela proporcionou fez com que as pessoas passassem a ter um mindset orientado a isso, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você tem um time todo envolvido nesse propósito, com certeza ideias e soluções não necessariamente atreladas à tecnologia e altos investimentos surgem, né? Uhum. Quando pensei no de dentro, né? Lembrei muito de Cyrela justamente por isso. Pelas diversas iniciativas, você consegue inovar indo para o Venture Capital, indo para trazer para o time inteiro. Então, você tem que estar atingindo em várias áreas, com programas diversos, olhando o que está acontecendo no mercado fora de casa, olhando para dentro de casa. Então, acho que esse desenho é bem bacana. E o financeiro acaba estando por trás. E acho que uma das coisas que você colocou logo no início para a gente aqui foi olhar para dados, né? Conseguir metrificar. Se você não está medindo, você está trazendo alguma coisa para dentro de casa, mas como é que você vai saber para onde você está inovando, né? Para onde você está apontando? Como é que você vai saber ter ponto de referência aqui nessa história? E vendo os programas internos, eu queria entender um pouco também da MPD. Como é que é a inovação dentro de casa, né? Como é que ela é estruturada para vocês? A gente Pô, sabe que tem uma até ia proximidade falar de até nem que... conversou, hein? É. A gente tem um programa de embaixadores lá também, é super bacana. A gente hoje tem uma diretoria de inovação, né? Foi montada um pouco depois. Como eu disse, a cultura já veio organizacional. A MPD é uma empresa inovadora, mas a gente centralizou há pouco tempo. Hoje tem uma diretoria de inovação que toca mais esses projetos disruptivos, Uhum. que é muito mais o Deu método impacto construtivo, interno que dá também. um impacto muito grande e que foca muito no aculturamento e metodologia, né? Porque, como a Ali já comentou, a gente tem... Os embaixadores, ele é muito importante porque muitas vezes a gente, né, de tecnologia, de inovação, ou próprios líderes das áreas, não sabe realmente qual é a dor do cara que está lá na ponta fazendo o processo. Então, às vezes a gente acha que está trazendo uma solução muito bacana e para ele é muito ruim, e às vezes uma solução que a gente fala, meu, isso aí não Não serve serve para nada. para ele era super legal. Então, ter esses embaixadores nomeados, os embaixadores são nomeados, eles valem mais, né? Eles têm um diferencial ali no cargo, dentro da empresa, né? Eles são nomeados embaixadores, tem algumas... a gente brinca até, o pessoal gosta, né, de ser embaixador, porque, pô, o cara tá sempre nos eventos, ele sempre tá à frente das novidades e tal, e no final do dia a gente tem que levar metodologia mesmo, tem que ir para evento, porque não adianta só eu ir num evento, né, de inovação na construção. Pô, vamos mandar um gerente de obra. Sim. O cara tá lá no canteiro todos os dias, é ele que tá com a dor. Ele tá com um problema, né? Então, os embaixadores é um programa muito legal mesmo. Inclusive, hoje de manhã teve um café da manhã com o vice-presidente lá da MPD, com todos os embaixadores para contar um pouco da trajetória dele, né, para dar uma incentivada, porque esse programa ele tem que ser vivo, né? Ele não é um projeto, é um programa. Sim. Tem que ser vivo, e realmente são eles que tocam os projetos, né? Então, tem embaixadores espalhados por todas as áreas. A gente tem toda a parte de Intra e Open Innovation também. Estamos aqui no Cubo, né? Somos mantenedores aqui do Hub, lá atrás a gente foi junto com outras empresas, quem montou o Hub, né, junto com o Itaú, a gente convidou ali, O pediu. Constru Exato, Livre, né? Inclusive, quem trouxe a gente pro Cubo. o Foi um convite dos foi primeiros. Na verdade, da a Liquid foi a MPD, você- primeira. Eu brinco que, na verdade, quando a gente foi fazer o pitch pra entrar no Cubo, a gente fez o pitch, aí na verdade a gente passou por causa dele. Porque a Eu fiz gente as fez o pitch, ele falou perguntas, assim, ele fez várias muitas perguntas e ele mesmo respondia. Eu falei, gente, É, ele já tá certa. fazendo aniversário no MPD, mas acho que ele é um pouco... Mas era legal porque, na verdade, eu sabia as dores do Você sabia as mercado, dores, né? né? Então, é o que vocês falam. Às vezes vocês têm uma tecnologia muito bacana, só que não é onde tá doendo. Então, aquele dia foi legal porque eu fui perguntando justamente onde eu sabia onde ia Onde doer. ia doer. E aí foi legal, vocês foram a primeira startup que a gente indicou aqui pro Constru Living e Legal. estão aí até hoje crescendo pra caramba, né? Muito legal, a gente fica muito feliz de participar disso. Eu, pessoalmente, né, gosto muito de vocês, vocês sabem. Então estamos aqui, né? Isso é um braço nosso forte de inovação, estar aqui dentro, fomentar o mercado, provocar o mercado, né? Junto com outros players. E aí até convido ali já vir bastante, a gente vai trocar muito, porque tem muita coisa de Não é só chopp financeira, no não é só rooftop, chopp. O tá? chopp é a parte Relaxa. mais legal no final. Mas tem bastante coisa bacana que a gente pode trocar aqui no Cubo
E aprender, ensinar, é sempre uma troca muito legal. Eu acho que aproveitando só essa conexão rápida aqui, vocês. E acho que do outro lado, né, do lado quem tá aqui do lado de startup, depois eu falo também aqui com a Cirela, mas quando você está no dia a dia montando uma empresa de tecnologia, você tem um pace muito diferente. Uhum. Eu brinco que em 36 meses, né, que é um período de obra, a Liquid ela tem que estar É isso sempre num aí. lugar muito diferente. A gente tem que ter crescido 10, 20 vezes. O nosso timing ele é sempre muito acelerado. E a gente sempre olhava e olha, às vezes, essa diferença de timing quando está olhando em inovação. Eu, olhando aqui a MPD, vejo muito vocês chegaram até um prêmio aqui, um selo, né, do Cubo O de terceiro já. mantenedor, já é o terceiro É, selo aqui, porque estão conseguindo, quando eu olho externamente, é, é, se propor a um programa, mas estão sempre aqui vindo e estão participando e estão promovendo um evento aqui dentro é, Fazendo as e conexões, fazendo as né? conexões a aqui no gente tem meta ambiente interna parceiro. de trazer pessoas, ocupar pessoas aqui dentro, trazer pessoas da empresa aqui dentro, porque é eles que fazem a diferença. Uhum. Né? Então não adianta só estar a gente aqui dentro, só inovação e tecnologia. É trazer as pessoas do core realmente. Legal. De outro lado, a gente já teve a oportunidade de participar também com a Cirela em um evento que vocês fazem anual, né? Fazem com uma certa frequência, uma espécie de hackathon que vocês têm lá, que Uhum. vocês trazem diversos membros do time. Ideatom, não é? Ideatom, Tem né? Ideatom. É um Ideatom, a gente, na verdade, nomeou de várias formas, né? Então, depende muito do foco. Então, o Ideatom, o Ideafin, então, voltado para o financeiro. Ah, A que gente fez legal! a gente batizou de várias formas, né? Conforme a área origem ali. Mas sim, a gente teve essa prática, né? Justamente para fomentar essas discussões, né? Esses são pontuais, dali desses eventos surgem ideias, né? As pessoas pensam ali ideias, não necessariamente tudo, aliás, poucas coisas obviamente vingam, né? Mas eu acho que o movimento, não sei se eu posso já adiantar essa parte, Pode, mas lógico. quando você fala Lógico. de ritmo, né? Você falou um pouco sobre ritmo, eu acho que esse é o grande ponto, né? Hoje em dia, né? Do mindset inovador, né? É você ter ritmo no que você faz. Porque a cada semana surge uma novidade, né? Uhum. Hoje o ritmo é esse, né? A cada semana a gente tem novidades aí no mercado. Se a gente não, nós, né, desse lado da mesa, né? Porque ali o ritmo é outro, desse lado da mesa, o ritmo não for parecido, ficaremos para trás, fato, né? Então, como a gente faz para testar, experimentar, Uhum. de uma forma obviamente conservadora, né? Mas sem perder esse ritmo, né? Para que a gente tenha os quick wins e consiga, de fato, avançar no que vale a pena, né? Conseguir deslanchar e fazer rollout do que vale a pena, mas de uma forma menos engessada, né? Uhum. Isso é um desafio Sim. pra gente, né? Não, e no final, eu acho que quando a gente fala do imobiliário, são 36 meses, mas quantos vocês estão lançando em um ano que Exato. juntam os 36 meses, vão casando com outros empreendimentos, né? Então, Exato. vocês também têm que pensar, quando a gente fala de dados, e acho que vocês dois trouxeram isso. É, os dados, eles fazem com que você tenha referência também do que você vai fazer, né? Eu acho que esse preditivo muda muito também É quase na prever um jornada. futuro, né? Exato. E algo que a previsibilidade no Sim. final é algo que todo mundo quer, né? Às vezes você pode sair do previsível, mas pelo menos você tinha ali na mão qual é a jornada que vocês tinham de expectativa, né? Sim. Eu acho que esse desenho aqui, né? Você tem que conseguir prever, olhar o futuro. Dados ajudam, né? Você ter dados em casa, você ter como mensurar e como E o dado processar e estruturado, conseguir né? Não adianta entender. E só você está ter dado. preparado É para isso ter aí. essa visão. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vive um mercado em que os fatores macro influenciam muito, Política. regional, político, todo cenário ele sempre influencia muito a incorporação e a construção civil de um modo geral, mas a incorporação, né? E vocês trazem inovação dentro de casa, tem que provar valor futuro, mas é muito difícil trazer quando você também não consegue trazer para o presente, né? Ou seja, eu tenho que criar um valor só muito lá na frente, ele é Tem uma coisa, difícil de Thiago, até provar, para né? pegar o gancho, que o nosso presidente do Conselho Januário fala lá muito, que é legal, porque muita gente precisa ver para crer, né? E para inovação você precisa crer para ver. É muito Olha, legal isso é isso que ele muito fala, porque importante. justamente se você não crê, você não vai ver. A inovação ela é incerta. Se ela não tem incertezas, né, ela não é uma inovação. Então, o quanto de risco eu tenho naquilo?
a gente tem que medir, né, em Legal. H1, H2, H3, né, se eu vou olhar isso para agora ou para daqui 5 anos, mas o quanto eu preciso ter uma alta direção que topa que a empresa seja inovadora. Porque tem muita empresa, né, que puxa a inovação, mas na hora que alguém vai apresentar o projeto, não, peraí, É. como que eu vou pôr dinheiro nisso, né? Então, não existe inovação sem investimento, né? Isso é uma coisa super disruptiva que eu acho que, né, deixa as empresas em patamares diferentes e a cabeça da alta liderança. Porque eu já vi muita empresa legal, com várias ideias e não ir para frente por ser muito engessado e não querer para ver, né? Uhum. E outras empresas menores que acabam diluindo super rápido porque tem um patrocínio bom, né? Então era só um gancho, porque acho que essa jogada que ele tem de ver para crer, crer para ver é muito Mas legal para inovação, né? e é um bom ponto de vista esse gancho, que eu trazer até para os dois aqui. São empresas grandes, né? Você vai ter corpo diretor, presidente, você tem que inovar, como a gente está falando aqui, para baixo em toda a empresa, de maneira horizontal em toda a empresa também, mas você tem um corpo diretivo, você vai ter que estar também com essa cabeça. Como é que é levar para vocês hoje para cima ou eventualmente para o mercado quando você está olhando Lá na essa. MPD é muito do que eu estava falando agora. Existe uma alta direção que muito fácil, de muito fácil acesso, né? A gente criou até um processo interno diferente para contratação de startup e contratação de fornecedor normal, porque a gente sabe que o time, a negociação, o quanto de tempo vocês vão colocar, né, o quanto de esforço a startup vai colocar, é completamente Uma diferente de uma empresa. empresa. Então, até o fluxo da leitura de contrato do jurídico, ela é diferente. Justamente porque isso veio, né, isso foi aprovado pela alta direção, porque eles entendem que é um caminho mais curto e que a gente precisa inovar. Então, hoje, lá dentro, eu fico muito feliz e é muito tranquilo este acesso, né? Muitas vezes a gente nem precisa. Esses dias até foi Uhum. engraçado, o Mauro, dono da empresa, o Mauro Piccolotto Dottore, Aham. né, o MPD, ele mandou a, Matéria? a matéria de vocês para mim. Ah. Você conhece eles? Já viu falar? A gente precisa disso. Falei, Mauro, peraí que eu vou te contar uma historinha aqui. Então é legal porque muitas vezes eles puxam também. Então, na MPD é muito tranquila essa tocada porque existe uma vontade, né? Não é aquele negócio de eu sempre fiz assim, deu certo. Eles entenderam que o sempre fiz assim não dá mais certo. E eles têm uma vontade muito grande de ser a empresa mais inovadora aí do mercado e eles dão gás, gasolina para isso, para que a gente e confiança para que a gente chegue lá. É que aí não barra processos, né, também, porque Exatamente. eu acho que vocês estão falando de ritmo. É. Do lado, né, de startup, tem um ritmo que é isso, é o crescer, mas também provar valor. E como que você prova valor, né, no mercado de 36 meses? Se você tem que provar valor, às vezes, em 3. Isso aí. É difícil e, às vezes, a gente tem alguns dos nossos desafios aqui, que são muitos, mas é a estruturação de pegar, muitas vezes, uma empresa que tem 40 anos, 60 anos, 20 anos, e conseguir traduzir isso em alguma estratégia, É porque a mudar o que gente sempre foi tem. feito, é difícil essa Então, mudança, né? o primeiro. É dolorosa o começo da relação, né? Porque isso é comum. Qualquer relação que a gente começa e a gente tem que pegar algo que não foi a gente que pegou desde o início, ela tem um período ali de maturação. Então é interessante saber isso, porque no final das contas os processos eles dependem dos dois lados para que ele Sim. flua, né, na operação. E aí acho que você também contar um pouco, né? Que o Gui contou da MPD, mas na Cirela, como que funciona? Como vocês falaram, o nosso ciclo é muito longo, né? Então, e tudo pode acontecer, né? Fatores externos É. são muito impactantes no nosso mercado. Então, quanto mais a gente pudesse precaver e tentar se antecipar a eventuais problemas, né? Para tentar ganhar eficiência de um lado e se eventualmente eu tiver que perder dali, a gente tentar equilibrar essa balança, melhor. Então, por mais esse motivo, a gente tem que se antecipar, né? Acho que a gente não pode ficar confortável pelo fato do nosso ciclo ser longo. Pelo contrário, tem que criar um Sim. senso de urgência ainda maior para que a gente possa elevar essa curva de produtividade ao máximo, né? Então, eu acho que tem que partir da estratégia. Então, a estratégia tem que estar no centro, né? Se a gente não tiver uma estratégia bem clara,
né, que obviamente tem que partir da alta liderança, e que se a gente não conseguir disseminar essa estratégia para as nossas equipes, tá fadado ao fracasso, porque cada um vai correr para um lado e a gente não vai conseguir o ritmo Exatamente. os quick wins que a gente precisa conquistar. Então, eu acredito muito que uma estratégia bem clara e sendo bem desdobrada para as equipes, eh, e tendo estímulo para que isso seja pensado de fato, porque se a gente não tiver pessoas que entendam que pensar em inovação e ter um pensamento crítico é investir o seu tempo e não perder o seu tempo, né? Porque, pô, Uhum. podia estar fazendo 1000 coisas, mas não, tô aqui parado, ouvindo aqui nessa reunião. Eu acho que se a gente não tiver isso é o que vira o jogo, né? É isso que muda o ponteiro. Então, trazendo um pouco para minha realidade lá, eu, né, por ser uma entusiasta desse assunto e enxergar muito valor nisso, eu trago o meu time para fóruns específicos para a gente falar, abordar esses temas, e também estimulo muito que os meus diretos façam isso com as respectivas equipes. Então, eles criam fóruns para discutir processo. Vamos pensar aqui como é que a gente faz as coisas, Uhum. porque a partir do momento que a gente percebe que as pessoas se apropriam disso, né, se apropriam do seu papel, porque enquanto elas estão fazendo ali no automático, trabalhando no automático, sem criticar o que estão fazendo, gente, não vai sair nada diferente daquilo. A partir do momento que elas param, repensam o que estão fazendo, e de verdade alguém oferece tempo para elas fazerem isso e dá suporte, Isso né, faz toda a cria um diferença. ambiente seguro para que isso aconteça, elas se apropriam do papel delas, elas entendem a origem e elas entendem o impacto, né? E quando você entende esse Uhum. percurso, você cria pessoas, desenvolve pessoas, na verdade, né? Você eleva o nível das pessoas e essas pessoas são as que vão trazer as sugestões, Com as certeza. ideias, e vão. Solução, né, para Exato, os desafios. eu tenho exemplos claros lá de eficiência, de ganho de produtividade absurdo em operações financeiras, porque a gente fez esse E às vezes a processo mudança é funcionar. pequena, né? Às vezes nem é uma mudança É. super difícil de Não, e acontecer é um tripé, e né, um gente? ganho muito Porque, grande. então, tô falando até agora de pessoas, Não, isso né? Então, Sim. a gente tá falando de pessoas, processos e, por fim, tecnologia. Eu sempre coloco a é isso aí. tecnologia Eu também. no último degrau. Por quê? Porque se a gente não pensar essas duas verticais primeiro, Não, com não certeza. adianta você trazer tecnologia, não vai resolver. Não vai ser eficiente, Não vai porque se ser. você não souber usar a tecnologia a favor das equipes, ele fica um projeto a ver navios ali, né, não tem estratégia. E mesmo pra gente, tá? Que assim, vive tecnologia todos os dias, né? Nossa vida é ser Sim. 100% tecnologia, 100% produto, 100% dados. Nossa realidade é lidar com o desenvolvedor. E mesmo quando a gente está lidando com um time que é de tecnologia, se a gente não olha para as pessoas que estão ali, a gente está vivendo um ritmo agora tão acelerado de troca de tecnologias, em que como você desenvolvia software, passa a Uhum. mudar porque você tem AI no dia a dia. Como você fazia um projeto de Vocês produto, muda procuram a porque você tecnologia tem. para ser mais tecnológicos, né? Exatamente. Mais produtivos. Mas é a Então, produtividade que manda, na né? nossa realidade também, É tempo e a mesma dinheiro. É regra. isso aí. Ela acaba sendo trazida aqui. E aí eu conecto aqui, acho que com um ponto que é, a gente tem o pensamento, a gente falando aqui da direção, né, assim, dos grandes líderes tem que ter a visão estratégica, os executivos têm que conseguir trazer e traduzir pro time, mas na velocidade que a gente está também, e aí trazendo para tecnologia sendo desenvolvida, mas cada vez mais presente, cada vez mais acessível, AI de 2 anos atrás versus o que a gente tem hoje acessível com o chat GPT disponível para cada um, ele abre dois campos, né? Um, que o indivíduo tem que ter um pensamento ali mais inovador e mais criativo, ele tem que estar mais aberto, porque cada profissão acaba estando um pouquinho disruptada, porque Sim. contratos podem ser feitos no GPT, você tem Uhum. muita coisa, mas abre um outro desafio que acaba sendo um desafio de dados, governança de dados, segurança de dados, segurança da informação, que é um tópico que vocês dois tocam um lado da É tecnologia aqui e verdade. um lado com Sim. dados, né? Conta um pouco pra gente como é que é esse paralelo. Quer dizer, tem um pensamento inovador, consegui orçamento, mas agora eu vou ter que tocar em dados aqui, esses dados são internos e são sensíveis. Como é que é essa Compliance, realidade para LGPD. vocês aí? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? É um mix muito complexo.
tem a questão da segurança de dados, que é uma questão muito sensível. Mas a gente tem também a questão da estruturação dos dados, né? Que por não sermos uma empresa de tecnologia, temos muitos percalços, né, nesse caminho. Então, eu acho que ter uma base de dados, né, ter um ambiente estruturado de dados consumíveis, né, com governança, com regramento, sem onerar, eu acho que esse é um desafio gigantesco, né, Com para que a certeza. gente possa desenvolver qualquer iniciativa com inteligência artificial bem-sucedida, né? Então, existe esse passo atrás que precisa ser bem feito, e eu digo que talvez seja por isso que eu digo, no geral, assim, não acho que estamos tão maduros, né? Não sei lá na MVD, mas eu não acredito que as incorporadoras como um todo estejam tão maduras para trabalhar inteligência artificial, porque as suas bases de dados ainda não estão estruturadas como deveriam, né? Eu sinto isso com uma dificuldade muito grande a respeito disso. Temos um esforço enorme lá para fazer com que isso fique azeitado. Centralizado. Hoje a gente tem uma vertical de IA dentro da Cyrela, estruturada também, que está conversando diretamente com o time de dados. E aí a gente está caminhando concomitante, né? Então, ao passo que a gente vai liberando essas bases estruturadas de algumas áreas, a gente já vai testando soluções de IA para ver se as coisas vão funcionando. Então, né, tentando Se manter... responde, Se responde, exatamente, porque... você tem que se identificar, né, no final das contas, com os dados que desestruturados, às vezes você não enxerga o dado que realmente é o dado que para você ali no financeiro é no comercial, né, CRM, RP, a gente tem todas essas Sim. interfaces que nem sempre elas estão num ecossistema, né, numa mesma Exato. esteira E esses integrada. sistemas são os que menos me apavoram, né? O que me apavoram são os outros conteúdos, né? Assim, a gente tem uma fonte, um mix de fontes de dados enorme, né? Quando a gente vai um pouco para... Enquanto a gente está ali no financeiro, a gente está mais restrito ali, a Aham. SAP, né? A CRM, que a gente usa bastante. Mas quando você vai para o universo ali de obra, né? Assistência técnica... Gente, é um emaranhado, Uhum. né? Então, consolidar tudo isso, né? E fazer com que tudo isso esteja Num único lugar. alinhado e com o regramento correto e seguro, né? Para a gente poder usar, é um desafio muito grande. Acho que toca num ponto aqui, trazer para os dois também. Quando você está muito preparado, eventualmente, com os dados, né? Esses dados no mercado, eles ajudam muito a incorporadora, eles ajudam muito internamente, são seus dados aqui, mas você precisa que o mercado todo esteja, de certa forma, similar, porque a gente vive num mercado em que o funding vem sempre do mesmo lugar, né? As fontes de funding são majoritariamente as mesmas, os financiadores estão olhando com as mesmas regras, né? Com a mesma régua no fim Sim. do dia para todo mundo. Muito embora a gente esteja falando aqui de duas companhias muito grandes, se o mercado todo consegue inovar, você consegue trazer para dentro, Um puxa pra o dentro outro. de casa, né? Essa parte de segurança lá no MPD, a gente não vou nem entrar muito na parte técnica, né, que não faz sentido, mas existe toda uma parte de segurança da informação em si. Mas olhando para dados, é muito complicado porque hoje qualquer colaborador, um corretor, não tirar uma foto da tela do computador e vazar esse dado, ele é completamente rastreável, né? Então você pode ter a melhor tecnologia do mundo, Uhum. melhor segurança do mundo, a gente ainda fica na mão de pessoas, né? Então a gente trabalha, além de toda a parte técnica, né, data lake, catalogação de dados, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial lá dentro paga para o pessoal não ficar usando o chat GPT free, Uhum. né? Então temos algumas ferramentas, além de metodologia, eu tenho que dar ferramenta, não adianta eu falar, né? Pro cara que é IA é muito bom e não dá a ferramenta para ele vai dar um jeito. Então hoje a gente tem uma ferramenta corporativa para uso dessas LLMs, né, internamente, para o pessoal ter um pouco mais de segurança para poder comparar um contrato, subir uma tabela, uma coisa. A gente tem uma parte de LGPD muito forte, né, a parte de DPO, para vazamento de dados, para uma possível denúncia. Conscientização, isso pega muito, então pessoas, né? Então a gente tem um programa de conscientização muito grande, tanto com os diretos, né? Os colaboradores, quanto da nossa house corretora, a gente tenta conscientizar o tempo inteiro para mostrar o
o quanto um clique pode virar um problema, né? Então é o que ela falou, é muito. A gente está sempre alguns passos atrás, não é um só não. A gente está alguns passos atrás, mas eu acho que independente do nível de tecnologia, também é muito concentrado em pessoas, né? O trabalho da conscientização e ter pessoas confiáveis no time, eu acho que muda muito, porque no final do dia, quem quer fazer alguma coisa pode passar por tecnologia que for, consegue, né? E como é que tá a percepção de vocês do mercado, né? Acho que o mercado que a gente atua de um modo geral. Tem óbvio que empresas grandes aqui, elas têm sua governança para trazer inovação, quando estão olhando dados aqui. Mas qual a percepção de vocês? Tanto no tema inovação aqui, eu acho que dados de um modo geral, preparação aqui de modo geral, para o incorporador que está aí, a A gente tem que digitalização do É, como processo, todo. né? Na verdade, a gente precisa criar uma rotina, é um funil totalmente automatizado, né? E muitas vezes a gente tem problemas, vocês bem sabem, com cartório, por exemplo, né? Que dá uma travada, mas eu acho que um pouco da pandemia para cá deu uma digitalizada no mercado imobiliário muito grande, né? Então o pessoal começou a aceitar os contratos digitais, né? A parte da escritura no cartório deu um probleminha, então, mas eu acho que as empresas abriram um pouco o olho, né? É Uhum. uma vertical mais atrasada, né? Do que outros setores. Mas eu vejo que da pandemia para cá o mercado tem se adaptado de uma forma melhor. Assim, eu troco bastante papo com outros líderes de tecnologia de incorporadora, construtora, até outras verticais, e vejo que avançou bastante a conversa de uns 4 anos para cá. Acho que melhorou. Que o mercado imobiliário é uma coisa maluca, É. né? Porque se vocês forem fazer uma reflexão, né? O que aconteceu da pandemia para cá, é surreal, ninguém Não, nem imaginava. na verdade, não parece que a Não. gente passou pela pandemia. Isso. Gente, se você parar pra pensar Esses o dias eu que a tive gente viveu na eu pandemia, fiquei pensando, como era isso? é, Não, e Maluquice. como a evolução do mercado aconteceu, do Exato. nosso não, é tudo. mercado Eu aconteceu, fazia que a MBA, gente imaginou terminei online. que a gente Louco. fosse estagnar, né? É, E na sim. verdade houve um crescimento Uhum. exponencial, Não, né? e ninguém Então, esperava que isso eu acho que foi uma aconteceria, virada né? de chave forçada, né? Isso tinha que acontecer, tava todo mundo muito É. confortável e as pessoas tiveram que se mexer, né? exato, acho que foi um pouco foi obrigatório, Foi. né? Acho que o mercado trouxe essa necessidade É. e chegou uma hora que a água subiu e ou é agora ou nunca, né? Então, as coisas começaram a melhorar. Acho que as empresas, como um todo, né? Do segmento, pensam muito e têm bastante iniciativas, talvez não tão estruturadas quanto deveriam. Eu acho que essa coisa do alicerce, né? Eu acho que o alicerce é fundamental e a gente, né, conseguir entregar, né, conseguir ter as pequenas entregas acontecendo, mas sempre fazendo com que aquela fundação se Uhum. solidifique, né? E talvez nem todas estejam tão preparadas nesse sentido, mas eu acho que está todo mundo muito bem intencionado, digamos E assim. melhor do que era, né? Eu acho que É, quem não se mexeu acabou parando no tempo, né? Eu acho que, pegando um gancho disso, o que outros setores faz, que a gente faz pouco, é se juntar, né? São Você tem muito essa percepção. as incorporadoras, as construtoras se juntar para discutir a mesma dor, né? Acho que o propósito do Constru Living, né, é bem isso aqui no Cubo, mas eu vejo muitos, em outros setores, as empresas elas têm a mesma dor e se juntam e buscam, né, provocam o mercado, provocam o fornecedor, meu problema é aço, vamos juntar e vamos a provocar gente tem essa iniciativa um pela pouco, Brainc, né? A sim, Brainc é um mas eu acho que é por- um pouco Uhum. menos orgânico do que deveria, sabe? Uhum. Então, como você falou, a gente gosta muito de benchmark, a gente olha muito para outros setores, porque para ser disruptivo mesmo, ninguém vai criar nada do zero agora, né? Super inovador. Eu preciso, nada se cria, tudo se copia, né? Não, e E a troca de melhores práticas, né? melhores práticas. Eu E a acho gente que adaptar outros setores em algo, outras práticas dos setores sim. que hoje a gente não consegue enxergar e sair da caixa, né? Porque é complicado. Trazer um outro ponto de vista, né, acho que das duas aqui. É, nosso segmento ele também tem uma diferença muito grande quando você está construindo para o econômico, Minha Casa Minha Vida, né? E quando você está construindo alto padrão. E acho que ambas aqui acabam tocando agora, indo para esse caminho dos dois. Como é que vocês veem a diferença em inovação para cada uma
dessas formas aqui, né? Vamos chamar assim, cada um desses grupos aqui de construir, cada um desses pontos de vista da A mesma Cirela da tem mais incorporação. experiência aí no... É. Eu acho que, inevitavelmente, a gente tem que falar de experiência do cliente, né? Isso tá independente do segmento, a gente tá sempre muito preocupado e muito focado em inovação para melhorar a experiência do cliente, né? A gente tem bastante preocupação com isso. Acho que quando a gente fala do segmento econômico, a velocidade, né? Então, como a gente faz, e eu digo que todos os nossos, não digo todos, né? Mas 70% talvez dos nossos esforços estão em agilizar o processo, principalmente o processo de operacional, de repasse, todo aquele Da Esteira, esteira. o onboarding, Esteira, né? Do onboarding até a liberação do recurso, que é extremamente importante para que a gente possa ter o retorno, né? E a margem preservada. Então, como a gente faz para tornar esse processo mais fluido possível, sem tantas fricções, garantindo uma experiência boa do cliente, né? Uhum. E garantindo o prazo que a gente... mínimo que a gente precisa para que as nossas margens sejam preservadas. Então, é um desafio para que essa engrenagem funcione. A gente já melhorou demais, né? Hoje, talvez a gente seja... para o segmento econômico, a gente seja bench para o mercado. Estou arriscando dizer isso, mas a gente teve uma caminhada aí muito agressiva de 2022 até Muito. aqui, assim, um De ganho landing de page, de eficiência tudo. enorme, né? Então, hoje a gente tem esse processo bem azeitado e continuamos constantemente buscando soluções. Agora, né, o Mato Alto já foi, então agora refinar esse processo para que a gente tenha a eficiência no nosso limite. E para o caso para as faixas não, para o segmento de médio alto padrão, eu acho que é a exclusividade, né? Então, como a gente traz cada vez mais exclusividade para o nosso cliente, os nossos produtos, associado à melhor experiência possível, né? No fim, a experiência, né? O sonho individual ali do que tá comprando, ele é do mesmo tamanho, eu falo aqui, né? Não Sim, importa o apartamento de 10, 20 É o que cabe milhões, no ou se é o bolso, que cabe no né? seu bolso ali, é exato. 250 mil, 300 mil, Minha Casa Minha Vida. O sonho do comprador, a experiência, ele vai querer Muitas que vezes seja esse melhor, cara, ele né? tá mais feliz de comprar o primeiro apartamento ali por 300 mil do que o cara que tá Ah, comprando não, o com certeza. 15º por Exato. 15 milhões, Mas né? é o que eu falo muito, né? Quando a gente fala do econômico, a gente tá vendendo crédito ali, É, querendo ou não, parcela, porque né? você vende a parcela que cabe pra Exato. ele. E depois você tá vendendo a exclusividade. Então Uhum. você tem dois componentes que são muito distintos, né? Um tem que caber, e aí você tem que também fazer caber na sua margem, né, de evolução ali dentro, porque senão ela come essa margem. Mas tendo uma experiência boa, porque você sabe que aquela família talvez seja a única oportunidade dela de ter um imóvel dela. Uhum. E o exclusivo também tem que ter o atendimento, porque no final ele só escolheu, né, por causa da exclusividade de ser o imóvel que ele selecionou daquela incorporadora, com aquela, né, o projeto, às vezes, E que ele tem ele vê mais no stand, opções nesse sonhou. caso, né? Exatamente. Então, acho que tem essa diferença também. Para MPD a gente não tem, né, o econômico. Mas hoje, falando de alto e altíssimo, a gente tem o médio, mas o médio foi muito prejudicado, né, nesses últimos tempos aí pela política, né? Então, o médio acho que foi o mais prejudicado, O mais né? O arranhado, mais com arranhado, certeza. porque é o cara que ele sabe fazer conta, é o cara que ainda depende do Do financiamento. financiamento, não tem o programa, né, da Subsidiado. Caixa. E é o que mais paga juros, ele sabe que ele está pagando juros, né? Então, o médio a gente perdeu muito, a gente teve muito problema, mas o alto e o altíssimo continua bem. E no final do dia eu acho que é cliente, né? O atendimento realmente, a exclusividade, o atendimento. O cliente ele prefere receber uma resposta ruim do que ficar sem resposta, né? Então a gente fala muito sobre isso lá. O Mauro, o fundador, né, da MPD, ele sempre falou muito de tecnologia, mas ele sempre teve um pé, né, no chão de falar: põe tecnologia, mas eu preciso que esse cara consiga falar com alguém em algum momento. Porque eu odeio, ele fala, eu odeio ligar para algum lugar e ficar falando com o robô. Porque no final do dia tem que ser humanizado, né? O cara tá comprando um apartamento de 20, 15 milhões de reais, né? Às vezes nem é ele que tá ligando, né? Aham. Mas eu acho que Não, e às vezes você quer resolver algo, e quando você tá na ânsia de resolver, Isso. você fala, eu quero falar com uma pessoa, né? Exatamente, Não... pode nem ser tão boa a resposta, Aham. mas
ficar sem resposta é muito pior, né? Então, Uhum. a gente tenta automatizar ao máximo todo o atendimento, dar, né, o atendimento omnichannel de diversos canais para esse cara conseguir falar com a gente. A gente tem, falando de inovação, né, como eu vou impressionar um cliente que está comprando um altíssimo padrão, né? Então, a gente Uhum. tenta trazer tanto inovação no produto em si, mas entregar alguma coisa para o condomínio que seja algo diferenciado, né? Então a gente tem olhado muito para elevador delivery, né? Que é muito legal, né? O elevador para no meio da sua cozinha lá com delivery, ou o próprio robô, né? Hoje em dia a gente tem Uhum. muito nos restaurantes, mas o robô que só... Então, o que trazer para dentro para impressionar esse cara que tem tudo, né? Muitas vezes o cara ele tem muita grana e realmente eu preciso impressionar ele. E no final, acho que o atendimento e a exclusividade é o que mais impressiona mesmo. No fim, os valores são É básicos, né? Às valor, vezes, é né? pessoa, E, né? e por a nossa jornada ser muito longa, É, ele tem que. Ele tem que ter mantém um contato. relacionamento É muito muito grande. longo, né? Depois que entrega a obra, você ainda tem 5 anos de relacionamento com ele por conta da garantia, né? E aí, esse momento ali do uso do empreendimento é de muita fricção também. Então, eu acho que tem muita oportunidade. Essa jornada tem um universo muito vasto ainda para ser explorado Uhum. e que a gente está bem estimulado a buscar. Falando até de assistência técnica, é uma coisa que a gente fala muito, é melhor fazer direito do que fazer duas vezes, né? Então, acho que focar muito na qualidade do que se entrega também Faz diferença. faz diferença, porque, pô, o cara ficou 3 anos lá esperando apartamento, ele entrou, o cano tá entupido. Então, focar muito na qualidade do que eu entrego para o meu cliente, não só prazo, mas o que, né? Como eu estou entregando aquilo para o meu cliente, e isso gera uma menos demanda na minha assistência técnica e, consequentemente, menos custo, né? São 36 meses ali onde está grande parte do atrito e geração de expectativa pura, né? Exatamente. Tem gente que É um Não, passa todo dia mercado. na e frente da obra, né? com uma pimenta nisso. Quando ele compra, a satisfação dele tá lá em cima, É. porque ele é encantado. Isso aí. É a melhor experiência possível quando ele compra. E, de repente, isso Tudo vira. começa a Não, É despencar. tudo. a gente tem Exatamente. um gráfico Desafio, aqui né? justamente dessa jornada, né? Da jornada do É. mercado primário, quando você fala assim, a compra é o sonho. E Uhum. aí depois ela A fica mais empolgação. morna, né? Um pouco, mas ela vai criando a expectativa. De repente, perto da entrega, você tem repasse, Porque é uma jornada longa, você né? tem, né? É longa a jornada. Então, A mas gente passa todo dia na frente da obra e fala, não tá subindo. vai, Então, e aí vira grupo de WhatsApp, né? A rádio Sim. peão dos clientes e tudo isso numa experiência que acaba sendo difícil até de controlar, É, né? Então você tem que controlar as expectativas é para isso ter aí. uma eficiência também nessas expectativas. É. Bom, gente, mas papo bom aqui. Estamos caminhando aqui pro final. Nossa, só passou 5 minutos? Rapidíssimo aqui. Passou voando aqui. Ótimo compartilhar com vocês. Mas deixa eu acho que a consideração de vocês, assim, pro mercado, né? Quando vai trazer inovação para dentro, seja da perspectiva financeira, tecnológica, de um modo geral, pro incorporador que está pensando e falando, pô, eu quero trazer inovação. O que vocês dariam ali de conselho? Aquele que às vezes que também quer ver para crer, não crer Isso. para ver, Eu qual acho que que é o. começa no crer para ver, né? Eu acho que a gente conversou muito. Pessoas e processos são mais importantes que tecnologia. A tecnologia está muito mais avançada que a gente, né? Então a gente precisa ainda ter pessoas focadas nisso. Então, trabalhar realmente pessoas e processos, né? O famoso shit in, shit out. Então, o processo ele tem que estar azeitado para ele ser automatizado, isso é uma premissa interna. Acho que o aculturamento, né, dentro da empresa, valorizar as ideias do tamanho que elas sejam, criar esses programas de reconhecimento dos colaboradores, esses são prêmios, né? Esse ano a gente está na 10ª edição do Prêmio de Inovação lá na MPD, vai ser uma super festa legal aqui no Cubo que a gente vai fazer, mas reconhecer, né, trazer metodologia, montar programas de embaixadores, porque acho que esse fomento da inovação dentro da empresa e utilizar realmente quem está com a dor, quem está lá na ponta, para inovar e para trazer boas ideias, é um segredo e assim, é alta liderança estar aberta para isso. Então, acho que tem que ter um pé no chão, não pode sair atirando para tudo quanto é lado, mas estruturar uma área de inovação, olhar para o mercado, crer para ver, ter uma alta direção aberta e pessoas
né, aculturamento de pessoas dentro da empresa focado no melhor, né, no direcionar isso com mais produtividade para dentro da empresa é o segredo aí de que a gente ainda não descobriu completamente, né? Mas eu acho que é o caminho. Sempre vai ter Acho que é um caminho bom a seguir, caminhos assim, para diferentes. começar. E você, Li? Eu acho que eu concordo, e acho que, como eu disse, né, a estratégia estando no centro de tudo que for desenvolvido e essa estratégia sendo bem desdobrada e que a gente consiga estimular o mindset inovador nas pessoas com técnica, né, e não simplesmente estímulos rasos, né, mas com técnica, desmistificando esse conceito, as pessoas se empoderam disso, né, se apropriam disso e de fato pensam isso, né, pensam dessa forma. Então isso é uma forma de você conseguir aculturar, de você mostrar valor, né, mostrar que aquilo pode gerar valor, os benefícios que aquilo pode trazer. E eu insisto muito que o ritmo é muito importante, né? Então, a gente conseguir fazer as coisas, entregar as entregas, as pequenas entregas aparecerem para que essas entregas demonstrem o potencial que você tem de escalar aquilo, né? Isso é muito importante. Não esperar o estado da arte. Né? A gente lá na Cyrela fala muito que o 7 é melhor que o 10, muitas vezes, né? Sim. Então, não espere o estado da arte. Entregue aquele teste, aquela fração, para ver qual é o potencial que aquilo tem, para aí sim a gente pensar em escalar, né? Assim você tem ritmo, tem velocidade e, concomitante a isso, você está lá estruturando tudo que você precisa para conseguir escalar depois. Então, acho que é isso, basicamente isso. Muitos desafios, mas acho que vocês trouxeram pontos muito relevantes e que podem agregar para tantos incorporadores. Acho que vocês estão, né, num tamanho de, né, um nível de cadeia alto, né, que tem um score alto nos bancos, enfim, mas quando a gente fala dos incorporadores, a gente tem todos os tipos de incorporadores. Então, acho que a mensagem de vocês vale para todos. Sim. Que todo mundo tem pessoas, processos dentro de casa, e quando for implantar uma tecnologia, eu acho que se você trouxer essa clareza dentro do centro, e eu acho que é um momento muito imediatista, né? Um cenário de mercado muito imediatista, mas se você não parar para pensar e educar, não tem como operar, né? Eu acho que tem essa clareza. Então, queria agradecer muito vocês dois e agradecer pelo convite que vocês aceitaram, nosso. E acho que a mensagem para todo mundo, né, de trazer inovação, tecnologia, mas sempre pensando dados, governança, enfim. E acho que fazer um convite para que as pessoas explorem mais, né, o mercado Creiam mais imobiliário para e ver. creiam mais para ver, porque realmente acho que o prazo de cada coisa é o que você falou, né? Às vezes, se você tem 5 anos ainda no pós-obra, tem muita coisa para você explorar ainda nesse mercado. Sim. Obrigada, É gente. Obrigado a isso. vocês. Obrigado. Obrigada. Prazer, sim. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Obrigado, Pedro.